Existe uma mentira silenciosa que milhões de pessoas carregam dentro da própria mente. Uma mentira tão repetida ao longo da vida que acabou se transformando em algo que parece verdade absoluta. A maioria das pessoas acredita nela sem sequer perceber. Elas acordam, vivem, tomam decisões e constroem toda a visão que têm de si mesmas baseadas nessa única ideia. A ideia de que são fracas. Talvez você já tenha pensado isso muitas vezes. Talvez tenha olhado para a sua própria vida e sentido que existe algo faltando dentro de você. Algo que outras pessoas parecem ter, mas você não. Talvez você já tenha prometido mudar, começar algo novo, ser mais disciplinado, mais forte, mais determinado. E depois de alguns dias ou semanas, tudo voltou ao mesmo lugar. Então aquela voz aparece dentro da mente, dizendo que talvez o problema seja você. Talvez você não tenha força suficiente. Talvez você não tenha nascido com aquilo que as pessoas fortes possuem. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Algo que muda completamente essa história quando finalmente é entendido. O problema nunca foi fraqueza. O problema é programação. Desde o momento em que nascemos, começamos a absorver tudo ao nosso redor. Palavras, comportamentos, medos, expectativas, limitações, crenças. A mente humana é como um sistema aberto que aprende observando o ambiente. Quando uma criança nasce, ela não acredita que é fraca. Uma criança não pensa em fracasso antes de tentar. Ela tenta andar mesmo caindo dezenas de vezes. Ela tenta falar mesmo errando as palavras. Ela tenta aprender mesmo quando não entende nada no início. Existe dentro dela uma força natural que a empurra para frente. Uma curiosidade infinita. Uma coragem espontânea. Mas algo começa a acontecer ao longo dos anos. Pouco a pouco, a mente começa a receber mensagens que vão moldando a forma como ela se vê. Mensagens aparentemente simples, mas extremamente poderosas. Frases que parecem normais, mas que vão se acumulando como camadas invisíveis dentro da mente. Alguém diz que aquilo é difícil demais. Alguém diz que aquilo não é para pessoas como você. Alguém diz que o mundo é duro demais para sonhar grande. Alguém diz que é melhor ser realista. E pouco a pouco a mente começa a construir um mapa interno da realidade. Um mapa que define o que você acredita ser possível e impossível. O problema é que esse mapa raramente foi criado por você. Ele foi herdado. Herdado da família, da escola, da sociedade, das experiências que você viveu. E com o tempo você começa a agir baseado nesse mapa sem sequer questioná-lo. Imagine alguém que cresceu ouvindo constantemente que não é inteligente. Mesmo que essa pessoa tenha potencial enorme, a mente já foi programada para duvidar de si mesma. Imagine alguém que cresceu ouvindo que dinheiro é impossível de conseguir honestamente. Essa pessoa provavelmente sabotará oportunidades financeiras sem perceber. Imagine alguém que cresceu ouvindo que disciplina é algo que apenas pessoas especiais possuem. Essa pessoa provavelmente acreditará que nunca conseguirá mudar seus hábitos. O que parece fraqueza, muitas vezes apenas condicionamento. A mente humana funciona como um sistema de repetição. Aquilo que é repetido constantemente se torna verdade interna. Não importa se é realmente verdade ou não. Se uma ideia é repetida milhares de vezes ao longo dos anos, o cérebro começa a aceitá-la como realidade. E quando algo se torna realidade interna, todas as decisões começam a seguir essa lógica. Você não tenta aquilo que acredita que não consegue. Você não insiste naquilo que acredita ser impossível. Você não constrói aquilo que acredita não merecer. E assim nasce a ilusão da fraqueza. Não porque a pessoa realmente seja fraca, mas porque ela acredita que é. Existe algo extremamente poderoso na mente humana chamado adaptação. O cérebro aprende padrões e tenta repetir aquilo que parece seguro. Isso significa que, se durante anos você viveu num ambiente onde a dúvida era constante, a mente se acostuma com esse estado. Ela aprende a esperar o pior. Aprende a evitar riscos. Aprende a desistir mais cedo. Isso não é fraqueza. Isso é um sistema de sobrevivência funcionando de acordo com a programação recebida. O cérebro não foi criado para fazer você conquistar sonhos grandiosos. Ele foi criado para manter você vivo. E se ao longo da vida ele aprendeu que arriscar é perigoso, ele tentará impedir você de avançar. Por isso tantas pessoas começam algo com entusiasmo e param pouco depois.
Não porque não querem vencer, mas porque existe uma programação invisível tentando puxá-las de volta para o padrão antigo. Sempre que alguém tenta mudar de vida, duas forças começam a agir dentro da mente. A primeira é o desejo de transformação. A segunda é o medo programado. E na maioria das vezes o medo vence porque foi treinado por anos. Imagine alguém que decide mudar completamente de vida. Começar um projeto novo, aprender algo novo, construir algo grande. No início existe entusiasmo, mas logo depois surgem pensamentos silenciosos dizendo que talvez não funcione, que talvez seja tarde demais, que talvez outras pessoas sejam melhores. Esses pensamentos não surgem do nada. Eles são ecos da programação acumulada ao longo dos anos. O mais interessante é que a maioria das pessoas acredita que esses pensamentos são a própria identidade. Elas acreditam que aquela voz dentro da mente representa quem elas realmente são. Mas isso não é verdade. Aquela voz muitas vezes é apenas a repetição de tudo aquilo que foi ouvido no passado. Quando alguém diz que não consegue mudar, muitas vezes está apenas repetindo uma crença que nunca foi questionada. É como um software antigo rodando dentro da mente sem atualização. A pessoa vive inteira dentro de um sistema mental que nunca foi reprogramado. Agora imagine algo diferente. Imagine que durante toda a sua vida alguém tivesse repetido o oposto. Imagine crescer ouvindo constantemente que você é capaz de aprender qualquer coisa, que erros fazem parte do processo, que disciplina pode ser construída, que fracassos são apenas experiências, que limites são frequentemente ilusões temporárias. A forma como você veria a si mesmo seria completamente diferente. Suas decisões seriam diferentes. Suas atitudes seriam diferentes. Seu futuro provavelmente também seria diferente. Isso mostra algo extremamente importante. Aquilo que chamamos de personalidade muitas vezes é apenas um conjunto de crenças acumuladas. Não é uma estrutura fixa. Não é um destino inevitável. É um sistema mental que pode ser reprogramado. E essa talvez seja uma das descobertas mais libertadoras que alguém pode fazer. Você não precisa permanecer a mesma pessoa que foi condicionada a ser. Você pode atualizar a forma como sua mente interpreta a realidade. Você pode questionar crenças antigas. Pode reconstruir a identidade que carrega dentro de si. Mas existe um desafio nesse processo. Questionar a programação mental exige consciência. E consciência exige coragem. Porque quando alguém começa a perceber que muitas crenças foram herdadas, surge uma pergunta inevitável. Quantas decisões da sua vida realmente foram suas? E quantas foram guiadas por medos aprendidos? Quantas oportunidades foram ignoradas porque uma voz interna disse que não era possível? Quantos sonhos foram abandonados antes mesmo de receber uma tentativa real? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas também são libertadoras. Porque no momento em que você percebe que não é fraco, algo muda dentro de você. Aquilo que parecia limite começa a parecer programação. Aquilo que parecia incapacidade começa a parecer hábito mental. Aquilo que parecia destino começa a parecer apenas uma história que foi repetida muitas vezes. E quando uma história é repetida muitas vezes, ela pode ser substituída por outra. A mente humana é muito mais maleável do que a maioria das pessoas imagina. O cérebro possui algo chamado neuroplasticidade. Isso significa que ele pode criar novos caminhos mentais ao longo da vida inteira. Novos pensamentos podem gerar novas conexões neurais. Novos hábitos podem literalmente mudar a forma como o cérebro funciona. Isso quer dizer que aquilo que parece impossível hoje pode se tornar natural no futuro, se a programação mental for modificada. Mas essa transformação não acontece de forma automática. Ela exige consciência, repetição e tempo, porque durante anos a mente foi treinada para pensar de uma forma específica. Mudar isso é como reconstruir um caminho dentro de uma floresta onde durante décadas só existiu uma trilha. No começo parece difícil, parece estranho, mas com repetição, o novo caminho começa a se formar. Talvez neste momento você esteja começando a perceber algo importante. Aquela sensação de fraqueza que você sentiu tantas vezes talvez não seja quem você realmente é. Talvez seja apenas o resultado de anos ouvindo histórias que limitaram sua visão sobre si mesmo. Talvez seja apenas uma programação antiga que nunca foi questionada. E se isso for verdade,
significa que existe algo extremamente poderoso esperando para ser despertado dentro de você. Porque quando alguém entende que não é fraco, mas apenas condicionado, algo começa a mudar profundamente dentro da mente. A pessoa deixa de lutar contra si mesma e começa a observar os próprios padrões. Começa a perceber pensamentos automáticos. Começa a questionar crenças que antes pareciam absolutas. Esse momento é o início de uma transformação silenciosa. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar comportamentos sem mudar a programação que gera esses comportamentos. Elas tentam ser disciplinadas enquanto acreditam que não conseguem ser disciplinadas. Tentam ter confiança enquanto acreditam que não são suficientes. Tentam construir algo grande enquanto carregam dentro da mente a crença de que não merecem. E enquanto essa programação permanece ativa, qualquer mudança se torna extremamente difícil. Mas quando a programação começa a ser questionada, algo poderoso acontece. O comportamento deixa de ser uma luta constante e começa a se alinhar com uma nova identidade. Uma identidade que não é baseada em limitações herdadas, mas em consciência. E essa consciência abre uma porta para algo que poucas pessoas realmente exploram. A possibilidade de reconstruir completamente quem você acredita ser. E talvez a maior descoberta de todas seja perceber que a força que você sempre pensou que não tinha, sempre esteve aí. Ela apenas estava escondida sob camadas e mais camadas de programação mental. E quando essas camadas começam a ser removidas, algo extraordinário começa a emergir. Algo que sempre esteve dentro de você. Algo que nunca foi fraco. Algo que apenas estava adormecido. Agora que você começou a perceber que aquilo que parecia fraqueza pode ser apenas programação, surge uma pergunta inevitável dentro da mente. Se tudo isso é uma programação, então é possível reprogramar? A resposta é mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Porque aquilo que moldou sua mente ao longo de anos não foi apenas experiência, foi repetição. E aquilo que construiu essa programação também pode ser usado para reconstruí-la. A mente humana aprende por repetição emocional. Pensamentos que se repetem, crenças que se repetem, experiências que se repetem, tudo isso cria trilhas dentro do cérebro. Essas trilhas se tornam caminhos automáticos. É por isso que muitas pessoas vivem no piloto automático sem perceber. Elas acordam, pensam da mesma forma, sentem as mesmas emoções, tomam as mesmas decisões e repetem os mesmos padrões durante anos. Não porque desejam isso conscientemente, mas porque a mente segue aquilo que foi mais treinado. Quando alguém tenta mudar de vida, a primeira coisa que acontece é um choque entre duas identidades. A identidade antiga, que foi construída ao longo de anos, e a identidade nova que a pessoa está tentando criar. E nesse momento surge uma batalha silenciosa dentro da mente. A identidade antiga diz que aquilo não vai funcionar, que você já tentou antes, que você provavelmente vai falhar de novo, que outras pessoas são melhores, que talvez seja tarde demais. Enquanto isso, uma pequena voz mais profunda tenta dizer algo diferente. Ela diz que talvez exista algo maior dentro de você, algo que ainda não foi explorado, algo que ainda não teve espaço para crescer. Essa voz muitas vezes é fraca no início, porque durante anos ela foi ignorada, mas ela existe. Existe um ponto curioso sobre a mente humana que poucas pessoas percebem. Aquilo que você acredita sobre si mesmo tende a se tornar realidade ao longo do tempo. Não porque o universo está conspirando a seu favor ou contra você de forma mágica, mas porque suas crenças influenciam diretamente suas ações. Se alguém acredita que não é disciplinado, provavelmente não insistirá quando as coisas ficarem difíceis. Se alguém acredita que não é capaz de aprender algo novo, provavelmente desistirá antes de realmente tentar. Mas se alguém começa a acreditar que pode evoluir, mesmo que lentamente, algo começa a mudar na forma como essa pessoa reage às dificuldades. Ela passa a ver obstáculos não como provas de incapacidade, mas como parte do processo. A grande virada acontece quando alguém percebe que identidade não é algo fixo. Identidade é algo construído. É uma narrativa interna que foi formada ao longo da vida. E se uma narrativa foi construída, ela também pode ser reescrita. Isso não significa fingir ser alguém diferente da noite para o dia. Significa começar a observar quais histórias você repete sobre si mesmo. Muitas pessoas vivem repetindo frases invisíveis dentro da mente. Eu não consigo. Eu sempre falho.
Isso não é para mim. Eu não tenho disciplina. Essas frases parecem inofensivas, mas funcionam como comandos internos. Cada vez que são repetidas, reforçam a programação antiga. Reprogramar a mente começa quando você interrompe essas histórias automáticas. Quando percebe que pensamentos não são fatos. Eles são apenas eventos mentais. Eles aparecem, passam e podem ser questionados. Imagine alguém que durante anos acreditou que não era bom em aprender coisas novas. Essa pessoa provavelmente evitou desafios intelectuais. Mas no momento em que ela questiona essa crença e começa a experimentar pequenos progressos, algo muda. O cérebro registra novas experiências. E essas experiências começam a criar novos caminhos mentais. Aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a parecer possível. Aquilo que parecia distante começa a parecer acessível. Esse processo é silencioso e gradual. Não acontece de forma dramática. Não acontece em um único dia. Mas cada pequena mudança na forma como você pensa começa a alterar a direção da sua vida. Pense na mente como um terreno. Durante anos, certos caminhos foram percorridos repetidamente. Esses caminhos ficaram largos, fáceis de seguir. Outros caminhos quase não existem. Reprogramar a mente significa começar a caminhar por trilhas novas. No começo elas parecem difíceis, mas com repetição elas se tornam naturais. Algo extraordinário começa a acontecer quando alguém persiste nesse processo. A pessoa começa a perceber que muitas limitações que carregava eram apenas reflexos de crenças antigas. Ela começa a agir de forma diferente. Começa a tomar decisões que antes pareciam impossíveis. Começa a experimentar versões de si mesma que nunca tiveram espaço para existir. E aos poucos surge algo poderoso, confiança construída na prática. Não uma confiança vazia baseada em frases motivacionais, mas uma confiança que nasce da experiência de perceber que você pode evoluir. Existe uma diferença enorme entre alguém que acredita que nasceu fraco e alguém que entende que está em processo de desenvolvimento. A primeira pessoa interpreta dificuldades como prova de incapacidade. A segunda interpreta dificuldades como parte da jornada. Essa pequena mudança de perspectiva muda completamente o caminho de uma vida. Porque quem acredita que pode evoluir, continua tentando. E quem continua tentando, inevitavelmente aprende, melhora e cresce. Talvez neste momento você esteja percebendo algo muito importante. A história que você contou sobre si mesmo durante anos pode não ser a história final. Talvez ela tenha sido escrita por circunstâncias, por experiências, por vozes externas que se tornaram internas. Mas agora você tem algo que muda tudo: consciência. E consciência é o primeiro passo para qualquer transformação real. Quando alguém desperta para essa realidade, começa a observar a própria mente com mais clareza. Começa a perceber padrões de pensamento. Começa a identificar crenças que limitam suas ações. E cada vez que essas crenças são questionadas, uma pequena parte da programação antiga perde força. Isso abre espaço para algo novo crescer. O mundo está cheio de histórias de pessoas que mudaram completamente de vida depois de perceberem que não eram limitadas como acreditavam. Não porque receberam poderes especiais. Não porque o caminho ficou fácil, mas porque mudaram a forma como interpretavam a própria capacidade. Elas deixaram de se ver como pessoas presas a um destino fixo e começaram a se ver como pessoas em constante construção. E talvez essa seja a maior revelação de todas. Você não é uma versão finalizada de si mesmo. Você é um processo que pode evoluir, aprender, se transformar e crescer muito além do que imagina hoje. A programação antiga pode ter feito você acreditar que é fraco. Pode ter feito você duvidar de si mesmo inúmeras vezes. Pode ter feito você desistir antes de descobrir do que realmente é capaz. Mas programação não é destino. Programação pode ser atualizada. Dentro de você existe algo que sempre esteve presente, mesmo quando você duvidou. Uma capacidade de aprender, the SE Adapter, de reconstruir quem você acredita ser. E quando essa consciência se torna clara, algo muda profundamente dentro da mente. A pessoa deixa de lutar contra si mesma e começa a construir uma nova identidade. Uma identidade baseada não no medo aprendido, mas na possibilidade de crescimento. E quando alguém entende isso de verdade, uma nova história começa. Uma história onde você finalmente percebe que nunca foi fraco. Você apenas estava rodando um programa antigo.
E agora, você pode escolher escrever um novo.